Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, certo? Nesse vídeo aqui eu vou estar fazendo um estudo comparando o Bitcoin atualmente, o ciclo do Bitcoin de 2018, certo? Em comparação ao SP500 semanal atualmente e o ciclo do SP500 de 2008. Então, se você não quer ficar de fora aqui dos estudos da nossa comunidade que vem crescendo cada vez mais, né? Estamos quase com 200 inscritos aqui no canal. Se inscreve no canal, já deixa o like no vídeo, comenta dando o seu apoio aqui aos nossos vídeos, às nossas análises, certo? Que fazemos sempre em grupo aqui e também na comunidade Lotus no canal Bitcoins ao vivo, tá bom? Tem alguns links na descrição das minhas redes sociais e também do canal no Telegram, que é um dos nossos meios onde eu estou bem ativo atualmente, né, postando várias análises do que eu estou vendo no exato momento quando eu posto essas análises, certo? Nós temos aqui, ó, já estamos com 95 inscritos no canal do Telegram, é uma comunidade que vem crescendo cada vez mais, certo? O arroba é ion_análises, certo? Tem aqui o link e o link na descrição também, caso vocês queiram fazer parte desta comunidade, além de fazer parte da comunidade no YouTube, certo? Então, vamos lá, deixa o seu like, se inscreve no canal, tanto aqui quanto no Telegram. Você pode estar me seguindo nas redes sociais se quiser ver mais do meu dia a dia no Instagram. O arroba é ion_weigel, como vocês estão vendo aqui em cima na tela. Tem todos os arrobas do Telegram, do Instagram e do YouTube. Então, sem mais delongas, vamos aqui para análise, certo? Então, vamos começar aqui falando do Bitcoin atualmente, certo, gente? Bitcoin atualmente, estamos aqui no gráfico atual do Bitcoin, né? Hoje é dia 21/10. Porém, essa análise, como ela é de um prazo maior, ela é válida também para os próximos dias, caso você esteja vendo esse vídeo em algum dia posterior ao dia de hoje, certo? Então vamos aqui deixando claro, o Bitcoin está trabalhando essa base de preços aqui nessa região de suporte dos 19 mil dólares a 18 mil dólares, certo? Esse é o nosso suporte atual de preço, isso não tem dúvida, certo? Já interagimos com esse suporte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos indo para a 8ª vez no dia de hoje, com esse leve toque aqui, vem se formando um candle diário de liquidez compradora, certo? Retirei os indicadores porque para essa análise não iremos estar utilizando os indicadores, é uma análise gráfica, puro price action que eu vou estar comentando com vocês, certo? Então está bem claro que o Bitcoin vem buscando e testando esse suporte, já foram cerca de 8 testes, e está bem claro também esta linha de tendência de baixa que nós que nós estamos falando sobre ela em todas as últimas análises, certo? É uma linha de tendência de baixa que forma um triângulo descendente, né? Está bem claro esta figura gráfica saltando diante dos nossos olhos, certo? Nós sabemos que esta figura gráfica geralmente tende a romper para baixo, certo? E como sabemos, conforme vamos chegando aqui ao final desse triângulo, os movimentos intradiários vão ficando cada vez mais imprecisos. A volatilidade vem tomando o preço, só que sem uma direção clara. E nós vemos isso claramente com os preços fazendo vários pumps e dumps nos últimos dias, já que estamos aqui no final. Então é o que eu venho recomendando para o pessoal do Telegram, não trabalhar muito o intradiário, trabalhar mais o gráfico no diário, comprando suporte, vendendo resistência, tende a ser mais assertivo nesses momentos de falta de direção do preço, certo? Bom, esse preço do Bitcoin atualmente, ele lembra muito o que aconteceu no Bitcoin em 2018, olha só. Vou estar pagando aqui para traçar tudo novamente, né? O preço formou uma base de suporte em 2018. O preço formou essa base de suporte em 2018 aqui na faixa dos 5.700 dólares, certo? A partir daí ele ficou testando essa região, certo? Ele chegou até a formar um triângulo, né? Se nós analisarmos bem e ligarmos os últimos fundos aqui, nós vemos claramente um triângulo, se ligarmos os fundos e os topos aqui, olha. É um padrão de equilíbrio do preço, certo? Onde ele pode romper tanto para cima quanto para baixo, porém esse triângulo aqui especificamente nós vemos ele rompendo para cima, certo? Se ajustarmos essa linha de tendência aqui para esses últimos topos e fundos, nós vemos
claramente o rompimento desse triângulo para cima, certo? Onde ele buscou essa liquidez aqui, valorizou 10%, isso aqui é uma valorização gigantesca em um dia só, certo? Porém, vejam só, ele não teve força para romper os topos anteriores. Isso aqui é o que eu quero que vocês prestem muita atenção. O preço estava no final dessa figura gráfica de triângulo, certo? E olha só o que vemos atualmente, exatamente o mesmo cenário, onde estamos no final desse triângulo, certo? Onde a probabilidade maior é de ocorrer o rompimento para baixo, porém, como aconteceu aqui em 2018, nem faz tanto tempo, podemos ver o rompimento desse triângulo para cima, posteriormente ele retestou, continuou, deu continuidade para essa movimentação de compra, né? Esses trades aqui se deram num período de praticamente 3 ou 4 semanas, e na semana seguinte, quando todo mundo já estava pensando em continuação de alta, o preço devolveu toda esse rompimento, essa liquidez compradora, rompendo a linha de tendência de alta e rompendo o suporte em uma vela de um dia só, certo, gente? Então quero que vocês prestem muita atenção a essa comparação do preço de Bitcoin de 2018 e o Bitcoin atualmente. É um cenário muito similar que pode sim estar a se repetir, certo, gente? Além disso, nós sabemos que o Bitcoin atualmente está com uma tendência muito similar ao do SP500. Então vamos falar sobre o SP500 também. SP500 atualmente, gráfico semanal, o preço vem em uma clara tendência de queda, né? Topos e fundos descendentes, né? Aqui vemos um topo, um fundo, um topo, um fundo, um topo, um fundo, certo? E também uma interação com a média móvel de 200 períodos, que é uma média móvel muito importante aqui no SP500, que geralmente ela tende a segurar os bear markets, certo? Porém, nós sabemos que a situação macroeconômica está muito péssima no momento e não há nenhum sinais de alívios na inflação americana. Pelo contrário, cada vez mais nós vemos essa inflação sendo ainda mais densa e forte em relação a como ela vem afetando o mercado americano. Tanto é que nessa semana vimos a tentativa de rompimento dessa média móvel, que já devolveu muita força compradora. Olhem só o tamanho da vela compradora e o tamanho do volume conforme o preço vai chegando aqui. Então é uma região de suporte fortíssima. Nós só vamos ver o rompimento dessa região de suporte com um aumento do volume vendedor, certo? Esse aumento do volume vendedor pode ser dado diante de um repique, uma retração dessa movimentação. Já que essa movimentação não teve força para continuar essa movimentação de queda, vejam que o preço rompeu, chegou a romper sim, andou por 2 semanas abaixo dessa linha de suporte, certo? Mas está tendo sim defesa compradora. Tanto é que aqui ele fechou abaixo da mínima anterior, renovando as mínimas, mas não está conseguindo renovar a partir dessas mínimas. Então, naturalmente, o que podemos esperar? Um movimento de retração aqui. E como sabemos que o Bitcoin e o SP500 andam muito de lado, de mãos dadas nos últimos tempos, nós podemos ver o que? Uma movimentação de retração similar no Bitcoin. No SP500, essa retração levaria uma valorização de pelo menos 12% para retrair 50% dessa queda, certo? No Bitcoin, vamos analisar. Caso o preço valorize a partir da última mínima aqui, 12%, olha só, vemos uma interação exatamente com o topo anterior do Bitcoin nos dias atuais, certo? Agora, se voltarmos para o Bitcoin de 2018, olha só isso, gente. Exatamente o mesmo ciclo se repetindo. O preço tocou aqui no fundo, certo? Valorizou cerca de 13%, não chegou a ser 12%, mas foi muito similar, certo, gente? E posteriormente andou lateral em faixas de negociações, testando suporte e resistência. Quando o preço está lateral, nós compramos suporte e vendemos resistências, que tende a ser mais bem sucedido. Aqui, caso quem tenha feito isso, olha só, um trade bem sucedido de compra de resistência, aqui, venda de resistência, aliás, aqui comprou o suporte, foi bem sucedido, testou novamente essa região de resistência aqui, que foi a máxima de fechamento anterior, você vendeu aqui e olha só, você surfando toda essa queda, certo, gente? Então, pode ser a mesma coisa. E um agravante é este reteste
atual do SP500 está sendo muito similar a esse ciclo de 2008 das SP500, um momento de crise econômica também, tão forte quanto a crise que estamos vendo hoje em 2022, certo? Aonde vimos o SP500 rompendo em uma das poucas vezes em que ocorreu essa interação, do rompimento desta média móvel. Olhem só como esse ciclo também foi muito similar ao ciclo atual das SP500. Temos um preço fazendo topos e fundos descendentes, uma base de suporte em cima da média móvel semanal de 200 períodos, certo? E aqui, olhem só, topos e fundos descendentes, o preço interagiu aqui com a média móvel, formou uma base de suportes, olha só como é similar o comportamento. Uma base de suportes aqui em relação à média móvel de 200 períodos, certo? Aqui o preço tentou rompê-la com volume comprador, deixando vários pavis aqui, olha, nesse candle aqui, olha, vou até dar um zoom. Olha só, nesse candle vemos volume comprador no SP500. Olha só, exatamente a mesma interação. Tentativa de rompimento, volume comprador nas velas. E agora, nessa semana, estamos nos encaminhando a uma vela compradora aqui acima dessa média móvel de 200 períodos e do topo anterior, do fundo anterior, aliás. E olhem só, seria o equivalente a esta vela do SP500. O preço teve volume comprador, rompeu novamente o fundo anterior, retestou com suporte e iniciou uma retração dessa última queda que gerou uma valorização em 2008 de, olhem só, 10%. Vocês estão vendo como os padrões estão se repetindo. O SP500 está repetindo o mesmo padrão de 2008, onde podemos ter um repique dessa queda anterior que geraria uma valorização de 10%, e o Bitcoin está repetindo atualmente o padrão que ele teve em 2018, onde podemos ter também um repique, que se for igual ao de 2018, de cerca de 12%. Então até mesmo as porcentagens estão sendo muito similares às que vemos no gráfico hoje em dia. Então vamos ficar atentos aqui, por quê? Porque o SP500 está fechando essa semana positivo, certo? O fechamento será em 4 horas, mas caso ocorra como está acontecendo agora e feche um candle comprador aqui, seria muito similar ao comportamento de 2008, onde podemos ter um repique comprador, certo? Para depois voltar com tudo. Inclusive esse repique comprador, a partir do último topo aqui, olha só, foi em 0,618. Então, a partir do último topo podemos ter aqui a região de 0,618 marcado no nosso gráfico. É inclusive a região da média móvel de 50 períodos, região onde um preço testou aqui, não conseguiu confirmar esse rompimento e depois rompeu a média móvel de 200 períodos, retestou e deu toda essa queda aqui de mais de 20%, muito mais, 40% de queda no SP500. E caso essa mesma queda ocorra hoje em dia, seria um cenário muito pessimista para o mercado cripto, tá bom? Olha só, 40% de queda onde vai atualmente, vai lá para o fundo do Covid, certo, gente? Então é um cenário onde pode ter muito mais queda, não chegamos ainda num fundo. A partir do momento que o preço começa a fazer topos e fundos ascendentes no semanal, veremos a mudança de parâmetros no diário, mas no semanal não temos nenhuma mudança de parâmetro, pelo contrário, vemos o mesmo comportamento de 2008 no SP500 e no Bitcoin o mesmo comportamento de 2018. Então vamos ficar atentos, porque como nós estamos vendo aqui nos estudos, esse ciclo está muito prestes a se repetir. Caso se repita exatamente, nas próximas semanas veremos um rompimento dessa linha de tendência de baixa, certo? Porém, sem superar o nosso fundo, o nosso topo atual em 20.470 dólares. Então vamos analisar, vou continuar atualizando vocês diariamente lá no meu canal do Telegram, tá bom? Apenas em finais de semanas que eu acabo postando menos conteúdo, porque não tem muita novidade, mas se tiver eu vou deixar vocês cientes, tá bom? Então vamos prestar muita atenção aqui, porque o Bitcoin ele pode sim fazer um rompimento diário aqui desta linha de tendência de baixa, mas começar a trabalhar uma região lateral de preço, certo? Vou eliminar aqui essa linha amarela, porque nós já vimos o contexto dela, certo? Então o preço trabalharia numa região lateral aqui, trabalhando essas regiões de máximas aqui como região de resistências, né? Como foi em 2018, no caso, exemplificando, e trabalhando essa região
de suporte aqui, certo? E de rompimento, até o rompimento dessa região de suporte, que geraria uma forte movimentação de queda, certo? Então vamos ficar atentos aqui, os padrões estão sim se repetindo. E caso esse mesmo padrão de 2018 se repita, veremos um volume comprador rompendo essa linha de tendência de baixa aqui, porém sem superar este topo anterior, certo? E posteriormente começaremos a trabalhar topos e fundos a partir da máxima do candle que possivelmente pode romper essa linha de tendência de baixa, tá bom? Então é isso, eu acredito que os estudos foram excelentíssimos, certo? É um conteúdo que pouca gente está falando no YouTube e que eu venho aqui trazer com vocês com exclusividade, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o gostei se você assistiu até aqui, deixa um comentário sobre alguma opinião sua sobre essa análise ou algum ponto de vista divergente ao meu, que toda análise vai ser bem-vinda. Nós somos uma comunidade e os nossos estudos são sempre participativos, ou seja, eu posto os estudos nas comunidades, tanto a comunidade de Lotus quanto a minha comunidade do Telegram, vejo a opinião do pessoal e então venho fazer o vídeo baseado no conjunto dessas opiniões, certo? Então deixa o seu comentário se você tiver algum ponto de vista discrepante ao meu e vamos para cima. Qualquer atualização eu vou trazer aqui no canal e vou trazer no Telegram também, então é essencial que vocês estejam inscritos e liguem o sininho de notificações aqui no canal para você ver quando tiver vídeo novo, certo? Enfim, para esse vídeo é isso, é mais uma comparação mesmo ao Bitcoin atualmente e o Bitcoin 2018 e o SP500 atualmente e também com a interação dele com a média móvel em 2008, certo? Valeu se você ficou até aqui. Hoje é sexta-feira, então vejo vocês no vídeo de atualização semanal na segunda-feira, tá bom? Obrigado por assistir até aqui novamente. Tchau, tchau e até a próxima.